Querida esposa, estou escrevendo esta carta para você como alguém que passou por muitas coisas na vida e cometeu alguns erros. Tenho boas notícias e notícias muito ruins para você. E hoje eu quero te contar toda a verdade. Ele é uma lenda viva, um nome conhecido, pegava qualquer coisa. Muitos o chamam de Buffon. 1000 artigos foram escritos sobre ele, centenas de vídeos foram feitos, e aparentemente, não há nada que possa surpreender mais. Mas vamos tentar e estamos confiantes de que conseguiremos. E o próprio italiano vai nos ajudar nisso. Dúvida? Vamos verificar. Então, antes de começar o vídeo, já aperta no botão do like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. Comenta também sua opinião sobre Gianluigi e sobre qual foi a sua melhor defesa até hoje. Tenha um bom vídeo. Vamos lá! Gianluigi Buffon, goleiro italiano do clube de futebol Parma, 10 vezes campeão da Itália, campeão da França, 5 vezes vencedor da Copa e 7 vezes vencedor da Supercopa da Itália, campeão mundial. 12 vezes foi eleito goleiro do ano na Itália e entre os 5 melhores goleiros do mundo. Vamos começar com as más notícias. Você tem 17 anos, está prestes a se tornar um verdadeiro jogador de futebol, como nos seus sonhos. Você acha que sabe tudo? Mas a verdade, meu amigo, é que você não sabe nada. A história de Buffon como goleiro começou em 8 de junho de 1990. Para um garoto de 12 anos, o jogo de abertura da Copa do Mundo ficou marcado para toda a vida. A Argentina, com sua principal estrela do futebol mundial, Maradona, perde para a seleção de Camarões desconhecida por todos. O jovem italiano foi inspirado pela atuação do goleiro africano Thomas, mas aquele dia se tornou o momento mais importante na biografia do jogador. Isso é evidenciado pelo fato de que Buffon nomeou seu primeiro filho em homenagem ao camaronês. Mais tarde, o italiano admitiu que aquele jogo o tirou da depressão que quase acabou com sua carreira. Mas vamos chegar a isso. Eu preciso te fazer uma pergunta importante. Por que você decidiu dedicar sua vida ao futebol, Gigi? Você se lembra? E, por favor, não diga que foi apenas por causa de Thomas. Você tem que cavar mais fundo. Você tem que se lembrar de cada detalhe. Com 13 anos, Buffon entra na academia do Parma, um exemplo de profissionalismo, mas nem sempre foi assim. Ele começou fumando cigarros aos 14 anos, saiu da companhia de fãs e negligenciou o estilo de vida saudável. Mas, no clube eles tinham certeza de que esse cara tinha um grande futuro pela frente. O goleiro sofreu uma lesão. Alessandro Nesta era nosso goleiro reserva. Foi ele quem deveria começar contra o Milan, mas na segunda-feira, no treino, Buffon estava incrível. E assim continuou todos os dias. O garoto estava até melhor do que pensávamos. No entanto, não podíamos colocá-lo contra o Milan. Se ele falhasse, poderia não se recuperar do golpe. No entanto, no sábado, ele estava incrível novamente. Foi por isso que decidi falar com ele naquela noite. Apenas alguns dias depois, o jovem de 17 anos teve a chance de começar seu primeiro jogo na Série A. Provavelmente, um estreante deve sentir uma tremenda emoção e se preparar intensamente para o jogo. O que Gigi fez? Ele vai a uma boate com seu amigo, planejando tomar uma taça de cerveja. Mas, é claro, a festa se estendeu. E agora eles estão aliviando-se nas rodas de um carro de polícia. Isso é o que Buffon pensa anos depois, lembrando aquele dia. Dentro de você, há um fogo que leva a erros. Claro, você pensa que está mostrando aos seus companheiros de equipe o quão forte e livre você é. Mas na realidade é apenas uma máscara que você usa. Em 19 de novembro de 1905, a jovem promessa da Itália enfrentou um dos melhores debuts na história do futebol contra as estrelas e o ataque do Milan liderado por Roberto Baggio e George Weah, mas não conseguiram quebrar a parede representada por Buffon. Na manhã seguinte, Gigi acordou uma estrela e um ano depois, tornou-se um jogador fundamental. 2 anos depois, ele recebeu o apelido de Superman e estreou na seleção nacional. 4 anos depois com o Parma, conquista a Copa da UEFA e a Copa da Itália. Foi eleito o melhor goleiro da Série A do ano e o 5º melhor goleiro do mundo. Além disso, foi indicado a Bola de Ouro. Neste momento, você será dotado de 3 coisas que se unem e ao mesmo tempo, são muito perigosas: dinheiro, fama e o trabalho dos seus sonhos. Você, é claro, vai perguntar, e o que há de perigoso nisso? Mas aí está todo o paradoxo. A fama e a glória realmente acusaram Buffon nesses anos de uma sensação de invulnerabilidade e impunidade, fazendo-se colocar acima dos outros, permitindo-se muito mais do que aos demais. Além disso, nessa idade,
Você quer parecer inflexível, invencível. Em 2000, Gianluigi planejava trocar o número 1 pelo 88, o que causou controvérsias na Itália. O número 88 é uma antiga saudação nazista, Heil Hitler. A letra H no alfabeto latino é a oitava. O italiano negou qualquer conexão, explicando que o número representava 4 bolas, simbolizando renascimentos. Ele estava retornando de uma lesão na mão, que o fez perder o campeonato europeu. Sob pressão, Gigi acabou escolhendo outro número. No entanto, essa história gerou insatisfação na sociedade, especialmente em setembro de 1999. Após um jogo entre Parma e Lazio, Buffon usou uma camisa com a inscrição Boia Scimola, que significa quem desiste é um carrasco. É um slogan fascista que se tornou o lema principal do maior levante de radicais de direita em toda a história do pós-guerra nos anos 70. Buffon na época se desculpou, explicando que apenas queria usar essa convocação para motivar seus companheiros de equipe e não tinha ideia de seu significado. Uma coincidência bastante estranha. No entanto, longe de ser o último incidente em sua carreira, houve outro incidente durante esse período em 1997. Antes de ingressar na equipe do Parma, Buffon falsificou seu diploma para obter um diploma de direito. Como resultado de uma investigação, a fraude do italiano foi descoberta. Descobriu-se que a estrela do Parma nem sequer terminou a escola. Naquela época, o crime era punível. Buffon enfrentava uma pena de prisão real, mas apenas em 2001 o caso foi encerrado e o jogador conseguiu se safar com uma multa. Mais tarde, em entrevista, o jogador descreveu esse incidente como o maior arrependimento de sua vida. Por um lado, é verdade que um goleiro precisa de confiança, ele deve ser destemido. Se você der ao treinador a escolha entre um goleiro tecnicamente talentoso e o mais destemido, eu garanto que ele escolherá o destemido bastardo. Por outro lado, uma pessoa destemida pode facilmente esquecer que também tem mente. Mas como as coisas estavam no campo de futebol? A Juventus pagou 52 milhões de euros pela transferência de Buffon. Essa quantia se tornou a maior da história do futebol paga por um goleiro na época. Pense nisso, apenas 52 milhões. Até hoje, apenas 2 jogadores conseguiram superar essa marca, e isso aconteceu 17 anos depois. O Liverpool pagou 60 milhões por Alisson Becker e o Chelsea pagou 80 milhões por Kepa Arrizabalaga. Ao final da temporada seguinte, Gianluigi recebeu o título de jogador do ano pela UEFA. Você sabe, né? Não o melhor entre os goleiros, mas o melhor entre todos os jogadores. Ele era tão bom. Em 2006, tornou-se campeão mundial e ficou a um passo de alcançar a lendária conquista de Lev Yashin, o único goleiro que conseguiu erguer a bola de ouro. O prêmio foi para seu compatriota Cannavaro, mas o goleiro esteve muito perto. Foi o auge de sua carreira. A depressão é o que acontece no auge de sua carreira, quando você tem tudo o que pode desejar. Aos 26 anos, você será um homem na vida, goleiro da Juventus e da seleção italiana. Você terá dinheiro e respeito. As pessoas até vão te chamar de super-homem, mas você não é um super-herói. Você é apenas um ser humano como todos os outros. E é verdade que a pressão dessa profissão pode transformá-lo em um robô. Isso começou no final de 2003, quando, por 6 meses, tudo perdeu sentido para Buffon. Parecia que as pessoas só se interessavam pela sua imagem. Todos precisavam de Buffon, mas não se importavam com como Gianluigi estava. Você vai para os treinos? Você volta para casa, assiste TV e vai dormir. No dia seguinte, você ganha, você perde. Isso se repete e se repete. Mas a cada vez, os patrocinadores e os torcedores exigem algo novo de você. Como o jogador admitiu, em uma manhã, ao se levantar da cama, suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente. No começo, ele pensou que era apenas cansaço ou um vírus, mas logo piorou. Fraqueza, medo e perda de interesse pela vida perseguiram Buffon ao longo desses meses. O goleiro admite que, uma vez, antes de um jogo da Série A, ele teve um ataque de pânico, aproximou-se do treinador de goleiros e pediu para não ser escalado para a partida. Foi possível resolver o problema apenas com a ajuda de psicólogos, aos quais ele não confiava anteriormente. Gigi aprendeu a lição. Não é necessário guardar todos os problemas para si mesmo e não é preciso tentar provar ao mundo inteiro que você é um homem de aço. O italiano desempenhou seu papel e esqueceu completamente por que começou a jogar futebol. Um dia, ele decidiu quebrar a rotina monótona e visitar o Museu de Arte. Não é que ele fosse um amante da arte, mas uma pintura chamou sua atenção, trazendo memórias de sua infância. Você tinha 12 anos. A Copa do Mundo estava acontecendo na Itália. Você estava sozinho na sua sala de estar. Sua avó estava na cozinha preparando o almoço. Estava completamente escuro, exceto pelo brilho amarelo da televisão. Você vê esse estranho nome, Camarões. Você não sabe onde fica. Até aquele momento, você nem sabia que tal lugar existia. Claro, você conhece a Argentina e Maradona, mas há algo mágico nos jogadores de Camarões. O narrador apresenta o goleiro,
Seu nome é Thomas e então a magia acontece. Você torce por eles? Eles marcam gols e lutam com todas as suas forças para resistir. Finalmente, os jogadores camaroneses comemoram. Você corre para a rua. 2 outros garotos do seu bairro fazem o mesmo. Todos gritam: "Você viu camarões! Você viu camarões!" Naquele dia, nasce um fogo dentro de você. Camarões é um lugar que existe na neblina, mas o homem que existe. Você mostrará ao mundo que Buffon existe? É por isso que você se tornou um jogador de futebol, não por dinheiro ou fama. À medida que envelhecemos e alcançamos o que buscamos, podemos esquecer esses sentimentos. Você precisa encontrar algo que te lembre disso. É exatamente o que impulsiona Buffon até hoje, aos 44 anos. Mas houve outra sequência de erros na vida dele. Gianluigi, o goleiro da seleção italiana, foi interrogado sobre supostas apostas. Isso fazia parte de uma cadeia de escândalos que abalou as nações apenas algumas semanas antes do início da Copa do Mundo na Alemanha. O jogador de 28 anos era suspeito de apostar em 5 jogos da Juventus entre 2004 e 2005. O advogado do jogador admitiu que seu cliente era um grande amante de jogos de azar e realmente fazia apostas em competições esportivas, mas apenas antes de se tornar proibido. Naturalmente, ele não conseguiu escapar do campeonato local, mas alguns anos depois ele caiu nas mesmas armadilhas. Vamos voltar a 2006 e lembrar a história que fez Gigi escrever seu nome na história da Juventus para sempre. Naquele ano, o futebol italiano foi abalado pela notícia de que alguns dos principais clubes do país estavam envolvidos na manipulação da escolha de árbitros para seus jogos. Como resultado das investigações, a Juventus foi rebaixada para a segunda divisão e teve 2 títulos de campeão retirados. Isso significava que os jogadores estrelados da equipe perderiam pelo menos 2 temporadas. Buffon permaneceu, apesar da louca demanda por ele no cenário mundial. No ano seguinte, junto com Del Piero, Trezeguet e Chiellini, ele levou a equipe de volta à primeira divisão e depois ao principal torneio da Europa. Esses jogadores se tornaram verdadeiros ídolos e personificaram a alma da velha senhora para os torcedores. Em 2012, a Juventus finalmente recuperou sua posição dominante no campeonato italiano. Buffon conquistou seu primeiro troféu como novo capitão, mais um Scudetto. O jogador tinha 33 anos, conquistou muito, mas como descobriram, estava apenas começando. 8 campeonatos consecutivos. 5 vezes ele foi reconhecido como o melhor goleiro da Série A e também o melhor goleiro do século XXI. 3 vezes, o goleiro estabeleceu o recorde italiano de maior sequência sem sofrer gols, com 745 minutos em 2014. 2 anos depois, ele melhorou essa marca por 1 minuto e, na terceira tentativa, elevou-a para 11 jogos. Aos 38 e 39 anos, ele foi incluído na seleção simbólica da UEFA. Em 2017, ele foi eleito goleiro do ano na Europa. Aos 39 anos e aos 40, junto com o PSG, ele venceu o campeonato francês e depois voltou para a Juventus. Atualmente, ele defende as cores do Parma na Série B. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!